Shalom, shalom, e eu vou te fazer uma pergunta muito difícil. Estava Deus naquele cenário de dificuldade, de caos, de falta de solução? E a notícia boa é que ele estava presente, o Yehová Shammah, ele estava presente, agindo de forma oculta, porque se tivesse sido revelado, provavelmente você, nem eu, nem o mundo daquele momento ali iria entender. E é sobre esse mistério tremendamente fascinante do agir oculto do Eterno que nós vamos estudar. E o estudo guiado de hoje é para pessoas de nível avançado, assim como você. O shiur dessa semana, o estudo guiado, como permanecer em pé quando muitos se curvam. Guarde isso. E vamos estar celebrando a festa de Purim, que começa agora nesses dias, mas não vamos falar dessa festa de uma forma celebrativa, como é devida. Todavia, será de uma forma de denúncia, nessa regência que está acontecendo nesse mês de março, mas no calendário bíblico é o mês de Adar. Existe uma regência espiritual muito forte. E o canal, então, quer fazer uma contribuição pela perspectiva da denúncia. Fique com a gente. Professor Rocha Lima, como Purim nos ensina a lidar com os desafios espirituais? Bem, vamos tentar imaginar aqui um tripé. Tá? Nem sempre é visível, mas é real. E o primeiro ponto é discernir os ataques invisíveis. Assim como Amã, ele tramava ali nos bastidores. Segundo ponto, então, é permanecer fiel, mesmo quando for momento de pressão. Lembra de Mordecai? Ele não se curvou a Amã, ele se manteve em pé. E, por outro lado, atuar com coragem e com estratégia. Esther não apenas orou, não apenas jejuou, mas ela também atuou no momento certo. Professor Rocha, por que Amaleque continua sendo um símbolo de batalha espiritual? Amaleque sempre atuou com os mais fracos, os cansados, os desatentos, os distraídos. Vemos ali em Deuteronômio 25, a partir do versículo 17. Hoje ele representa qualquer tipo de influência que enfraqueça a nossa fé. E aí você pode incluir cansaço, desatenção, sair da torre de vigia. Você pode pensar nas ideologias, na falta de vigilância. Tudo isso são regências oriundas de Amaleque. Então, o que devemos fazer, professor? Fortalecer a nossa fé e eliminar concessões com o pecado. Amaleque, ele aproveita dessas brechas para meter o pé na porta. Rocha Lima, qual o perigo de tolerar pequenos compromissos com o mal? Já começou com a pergunta. Tolerar pequenos compromissos com o mal. Concessão com o mal nunca é pequena, sempre é grande. E vamos entender, Amã, ele não chegou ontem, ele não chegou de repente. Ele era descendente de Agag. E sim, esse que já deveria ser destruído lá no rei Saul, que o próprio profeta havia falado para ele dar cabo naquela situação ali em 1 Samuel. Logo então é uma grande ameaça para o povo de Deus, e como nós nos dias de hoje também. Então devemos sim cortar todo tipo de influência. E aí a gente vai ver os festivais, todas essas questões de ideologias, de filmes, de uma série de outras questões que minam a nossa fé, porque a função de influência é minar a nossa fé e nos tornamos então vulneráveis, e isso então afeta novas gerações. Rocha Lima, as palavras Amã e Hamas são parecidas. Tem alguma associação? Gente, a pergunta da semana. Curioso, eu não estou bem certo se na gramática hebraica tem palavras parônimas, mas a gente poderia dizer que sim, porque a grafia é a mesma, muda o som. Agora, talvez, estou pensando aqui, talvez tenha até um terceiro H, além de Amã e de Hamas. O que essas duas letras, a terceira, vou botar outra, Hitler. O que essas três palavras, começando com o nosso H, têm em comum? Todas elas tinham o mesmo objetivo. Nós vamos ver que no tempo de Amã, ele queria o quê? Aniquilar o povo de Deus. Para aquele tempo ali, no livro de Esther, foi os judeus. Tivemos
agora há pouco tempo Hitler, que também queria o quê? Eliminar o povo judeu. E temos agora recente Hamas, que queria também eliminar o povo de Deus. Você pode achar até que é coincidência, e é provável que seja, mas pode ser que não seja. Portanto, então, a gente precisa de ter discernimento, porque com discernimento nos mantemos em pé, nos mantemos firmes, e não iremos nos curvar diante dessa regência do mal. Rocha Lima, como a influência de Amaleque se aplica à vida cristã hoje? Essa pergunta é ótima, né? Muitas. As influências modernas funcionam como amaleques espirituais. São as ideologias que enfraquecem a fé, o relativismo moral, as distrações. Amaleque atacava os cansados, os distraídos, os desatentos, que é comum da caminhada. Hoje a nossa fé é enfraquecida quando estamos fora de atenção. Professor Rocha, o que aprendemos com o fracasso de Saul antes de Amaleque? Primeira coisa é você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, curta e deixa aí o seu like. O profeta disse que era para ele não só naquela guerra, ele matar e arrancar a cabeça, mas como ele não fez, ele desobedeceu. E quando a gente tem uma questão, notadamente espiritual, para resolver hoje, e a gente não resolve, a gente impacta a nossa linhagem, a gente impacta as futuras gerações. O que nós estamos vivendo hoje, na festa de Purim, essa questão com Esther, com o mesmo antissemita, isso teria sido resolvido lá na conta de Saul. Ele não resolveu aquilo lá. Isso impactou a geração de Esther. Mas os agagues modernos que o crente tem tolerado também não é uma matéria nova, né? Também isso é matéria dada. A gente pode pensar no primeiro ponto, na relativização. Muitas pessoas ainda acreditam que não existe uma verdade absoluta e, na sequência, então, se debruçam sobre o secularismo. Por outro lado, também temos a moralidade diluída. Repare, o que ontem era pecado, era pernicioso, aquilo que era contrário ao querer do Eterno. Hoje é normal. Passamos agora por um período de carnaval e a gente viu, né, como há uma normalização, uma aceitação daquilo ali. Parece que não afronta o próprio Deus. Por outro lado, também temos uma espiritualidade superficial. É fé rasa. Ela abre portas também para essa questão. E por que não dizer também de uma passividade da cultura espiritual? Assim como Mordecai. Ele não se curvou a Amã, naquela cultura, naquela influência que se tinha ali também. Nós não podemos também nos curvar. Um dia desse, nós éramos chamados de protestantes. Hoje parece que a gente não está protestando muita coisa. A gente está tão romanizado que a gente chega a estar igual. Rocha Lima, o que Mordecai e Esther precisaram diante dessas ameaças? Primeiro ponto, discernimento. Mordecai, ele descobriu, ele percebeu a ameaça antes de todos. E ali que estava acontecendo no palácio, né? Precisamos de estar precisamos estar atentos àquelas questões que prejudicam e minam a nossa fé. Como fazemos isso, professor? Posicionamento. Né? Assim como aconteceu. Esther, ela se posicionou. Ela colocou a sua vida para jogo, porque o objetivo era maior, o propósito era maior, salvar o seu próprio povo. E por outro lado também, ela jejuou, ela orou, mas ela atuou. E a batalha espiritual, ela exige armas espirituais. Rocha Lima, há semelhanças hoje entre Amã e o sistema religioso atual? Olha, a gente crê que sim, né? Porque isso passa pelo crivo da manipulação. E assim como Amã, ele manipulava o rei. Se veja que ele pagou da sua conta, ele fez um pix para o rei para aniquilar o judeu. Então ele era um homem influente, talvez ali primeiro-ministro daquele momento ali, né? Então ele tinha uma forte influência. E ele naturalmente ele conduzia a mente e as decisões do rei. E ele, na sua influência, ele também acessava a cultura e promovia a perseguição do povo de Deus. Isso a gente precisa estar entendendo, porque vem em forma de distração.
Recente estivemos no Rio de Janeiro, veio uma moça de fora, sabe, abriu portais e a multidão, conta-se que mais de 2 milhões de pessoas estavam em Copacabana, distraídos, alguém minando a nossa fé, num show pirotécnico e as pessoas embevecidas, anestesiadas. Agora vem uma moça, a gente está falando de Agag, está previsto para vir uma moça aí, começa com Leide, acho que ela também tem 2G também no seu nome. É só coincidência, se você quiser que seja. Tentando calar a voz profética, ridicularizar os valores bíblicos e impor ideologias que são contrárias peremptoriamente ao reino do Eterno. Não podemos nos curvar, precisamos nos manter firme, ficar em pé, ainda que alguns tantos se curvem disso. Mas para que isso ocorra, precisamos sim de sabedoria, sem medo, mas com estratégia. Professor Rocha, quase indo por fim. Puxa vida, deixa agora o seu like, inscreva agora no canal. Professor Rocha, como evitar que o crente de hoje repita o erro de Saul? Ufa! Bom, eliminar, erradicar as influências destrutivas, sem concessões. Priorizar o ensino sólido, profundo, não esse ensino romanizado, mais do mesmo, onde quando a nossa mente ela está tão cauterizada, ela está tão programada por longos tempos de mentira, de enganação, e quando você chega hoje com uma palavra, parece que você é que é o herege, né? Por quê? Porque a gente tem um ensino mais do mesmo. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar com mais profundidade, pessoas que não estejam comprometidas com nenhum sistema de Amaleque, claro, também não negar princípios da tradição, conveniência, medo de ser rejeitado, sabe? Essas coisas, porque se a gente faz aliança com o homem, a gente quebra com Deus. E a gente precisa ver de que lado que a gente está. Tudo isso, então, para que seja fortalecida essa geração. Porque se a igreja, se o crente, se eu na minha casa, eu não fortalecer a minha fé, eu estou impactando as próximas gerações. O mesmo Amaleque, o mesmo espírito, agora estava dentro do palácio, dominando, influenciando o rei com o intuito de aniquilar o povo do Eterno. Se inscreva agora no canal. Lima, qual é o aprendizado da festa de Purim para os nossos dias? Muito. A gente está vendo agora a festa de Purim numa nova perspectiva. É uma festa celebrativa porque havia um decreto de morte. Ali seria aniquilado o povo de Deus, o judeu. Hoje, povo, Deus só tem um povo. Aconteceu com o judeu, mas para acontecer conosco não muda muito. Então a gente precisa tomar essa experiência. Então é uma festa, sim, muito celebrativa. E curioso que a festa de Purim e a festa de Yom Kippur, essas duas festas, elas, por mais paradoxas que possam ser, por mais diferentes que elas possam ser, elas são dois lados da mesma moeda. Pense alguém que está com decreto de morte e agora recebe um livre, vida, e vida em abundância, ainda tem o direito de viver, de se defender, se não é momento para celebrar. Claro que sim. De uma forma de denunciar o espírito de Amã, que funciona ainda, está dentro dessa regência. Por outro lado, a fé silenciosa não muda a história, mas a fé é corajosa, aquela de Mordecai, que ele não se curvou, mesmo quando muitos se curvaram. Mudou o destino de um povo. E pode acontecer comigo e com você hoje. Se isso foi contigo, e você é esse de nível avançado, por favor, se inscreva no canal. Letra 8.